Muito boa noite. Paz seja com todos que nos assistem, nos acompanham. Você que está hoje assistindo essa live pela primeira vez. Nós estamos no tema Eu Sou. A palavra de Deus é fantasticamente vibrante. E Jesus faz uma declaração vibrante em cada momento que ele diz Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Algo extraordinário. Ninguém jamais havia dito uma frase como essa. Ele nos traz uma vibração extraordinária quando nós entendemos que ele é o bom pastor. Nós compreendemos por uma questão de humildade, de receptividade. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, nós já entramos no tema Jesus o bom pastor, mas hoje eu quero te apresentar Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Que é algo assim, diferenciado. Algo que parece desconectado com a nossa realidade do dia a dia. Que Deus te abençoe sua casa, que o Espírito Santo de Deus se mova através de mim para nos ensinar sobre a sua própria palavra. A revelação é do Senhor, a palavra é do Senhor. Eu sou apenas um vaso nas mãos dele. Que Deus tenha compaixão de nós e permita o conhecimento chegar de uma maneira tal que mude a nossa realidade. A maneira de nós vermos o próximo e o mundo em que vivemos. Amém? A minha oração é para que o Senhor nos traga para juntinho dele, para bem perto dele. Eu quero começar com a leitura de João 15, do versículo 1 ao 8. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor ou vinicultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira ou poda, e todo que dá fruto ele limpa ou poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Até esse momento, Jesus se apresenta com uma afirmação extraordinária e vibrante novamente, eu sou a videira. E ele afirma, verdadeiro. Muitos ensinadores estão espalhados pelo mundo, muitos mestres, homens e mulheres cultos, sábios, verdadeiramente inteligentes. Jesus usa todas essas situações ou condições humanas, baseado no Espírito Santo. Quando eu ministro para você, eu baseio-me em todos esses sentidos, mas na dependência do Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Senhor Jesus. E ele afirma que o próprio pai dele é o agricultor, é aquele que cuida da seara, é aquele que vai preparar, nesse caso aqui, a vinha, para que ela verdadeiramente dê ramos maravilhosos e esses ramos sustentem as uvas. Quando ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, o apóstolo Paulo nos ensina que o que nos lava é a palavra de Deus. Então, se você cometeu um pecado, um erro, se você falhou com as pessoas, consigo mesmo, com Deus, confesse seu pecado. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma doutrina humana. Quando eu confesso, eu digo para Deus, eu errei, eu falhei, eu me arrependo do que eu fiz, e eu não vou fazer mais. Porque o Senhor também nos fala, lá em Salmos capítulo 51, que é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito, ou seja, que reconhece o seu próprio erro, que se envergonha do que fez. Você não precisa apresentar isso para o mundo. É entre você e Deus. Deus não lançará fora. Pelo contrário,
Ele aceitará por compaixão, misericórdia e clemência a oração dessa pessoa e a renovará em espírito e em verdade. Glória a Deus. Permanecei em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Presta atenção. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Ele está falando da pregação do Evangelho. Ele está falando de um conceito extraordinário de igualdade com Ele. E isso é muito importante da gente entender e aprender. Daqui a pouco nós vamos lá em Gálatas, capítulo 5, e ver que frutos são esses. Porque tem os frutos específicos que vêm do Senhor Jesus para nós, que nós temos que manifestar dia a dia. Mas o Senhor fala também do id, fala também da nossa condição de promovermos a palavra de Deus. Não é essa palavra que limpa? Não é essa palavra que purifica? Então essa palavra precisa ser conhecida, reconhecida e usada constantemente. Porque a própria palavra, Evangelho de João capítulo 1, afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como assim? Ele era a palavra e habitava com Deus no princípio. E a palavra era Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, quando Ele se declara a luz do mundo. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Aleluia. Só em Jesus Cristo nos é possível compreender a plenitude da metáfora que está lá em Salmos capítulo 80. Vamos lá. Vamos ler apenas 2 versículos, o 8 e o 9. Dizem assim: a videira que retiraste do Egito, fala do povo hebreu ou judeu, tu a replantaste. Então Deus arrancou lá do Egito, trouxe pelo deserto e plantou em Canaã, expulsando nações. Eram os povos que viviam naquele lugar. Houve guerras, guerras e guerras, até que a terra foi limpa. Limpaste o terreno, e ela lançou suas raízes, enchendo a terra toda. Quando nós reconhecemos a necessidade de estarmos ligados ao Senhor, e a única maneira é através de Jesus Cristo, seu Filho, o que está em nós transborda. E se somos comparados, como Ele, a um ramo da videira, os frutos serão muitos, e de tal forma abundantes, que satisfará o coração do Senhor. Ele se alegrará conosco. Mas se eu tento de mim mesmo dar esses frutos, sendo apenas um ramo, e não estando ligado à videira, as raízes plantadas dessa videira, que simboliza o próprio Senhor, eu não vou conseguir dar fruto algum. E a situação é bem delicada. Veremos daqui a pouco. Sua sombra cobriu as montanhas, de tal forma que cresceu, e seus ramos, os cedros altíssimos. Então ela cresce para os lados, avançando de maneira extraordinária, mas cresce também para cima. Suas ramagens se estenderam até o mar, e seus brotos até o rio. Eu li também o versículo 11. Olha mais. Jesus é essa videira verdadeira.
a nossa compreensão desse texto vem na plenitude dessa, uma metáfora, né, que é feita com o povo e a nação de Israel, mas ela vai se realizar em Jesus Cristo. E todo aquele que vier a Cristo, aleluia, vai entender que faz parte da videira, a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E nós precisamos permanecer. Infelizmente, vemos muitas pessoas se tornarem ramos sem raízes. E depois vemos as consequências disso. São sempre funestas, difíceis, ruins, terríveis. E muitos não encontram o caminho de volta, perdendo-se na natureza. Aleluia. Então esses ramos são ajuntados, os ramos que não estão ligados à videira, lançados ao fogo e queimados. Como assim? Ezequiel capítulo 15 nos fala abertamente, particularmente no versículo 4, que o ramo da videira não serve para fazer nenhuma arte com ele, produzir móveis, nada, tábuas, coisa alguma. Uma vez que ele não dá mais frutos, que ele não processa os frutos que vêm do Senhor, vamos ver em Gálatas 5. O fruto do Espírito, o fruto do Senhor Jesus é amor, alegria, paz, paciência, que tem faltado para todo mundo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes a palavra diz, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, à videira, crucificaram a si mesmos, a carne, a si mesmos, com as suas paixões, porque as paixões são fogo estranho, vem e vai, e podem deixar sequelas ruins. E os seus desejos, frutos das paixões. Se vivemos pelo Espírito, e deveria ser assim, e esse Espírito é o Espírito do Senhor Jesus, é a própria videira em nós, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, ou seja, em amor, em alegria, em paz, em paciência, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e domínio próprio, sempre gerando o fruto da pregação do Evangelho, se dispondo para a comissão que o Senhor nos deu. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Buscar o Senhor. Ele não está longe. Confia nele. Está ruim? Confia nele. Está difícil? Confia nele. Está perigoso? Confia nele. Parece que não tem jeito. Ele é o Deus do impossível. E vai te socorrer no tempo certo. Glória a Deus. Não nos tornemos arrogantes contra a videira, provocando-nos uns aos outros contra os ramos e tendo inveja uns dos outros e dando outros nomes a isso. Evita a inveja, o ciúme, a dúvida, a incerteza, e Deus será contigo. Voltando ao texto de João 15. Se permanecerdes em mim, 3 vezes Jesus fala. 3 vezes ele testifica, permanecer em mim. Sem mim, você não vai poder fazer nada. Em termos de reino. Porque o que é essa vida?
vamos viver 50, 60, 70, 80 anos. Alguns não estão passando, e um grande número, de 30. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Isso é fé em ação. Essa permanência no Senhor nos gera os frutos da sua pessoa. Nós vamos cada dia nos tornarmos mais parecidos com Ele. Eu vi isso no meu pastor. E nós poderemos então pedir a Deus o que desejamos, desde que seja correto. E Deus vai nos responder e vos será concedido. Mas isso depende de você estar ligado na videira, ser um ramo da videira e procurar dar fruto através dessa ligação. Frutos de paz, mas também frutos da obra que o Senhor nos determina. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Alguns vão dar frutos a 30, por 30, outros a 60 e outros até a 100. Que ele comece a semear, comece a agir como aquele que está ligado na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, disse o Senhor Jesus. É algo assim que transborda, que nos alegra, que nos deixa feliz. Aleluia. Observe que os ramos da videira nada produzem, só servem para dar e sustentar as uvas. Sua madeira seca para nada é útil, a não ser para queimar, conforme Ezequiel 15:4. O fruto é viver a semelhança de Jesus, então. Gálatas 5:22, 23. Esse fruto é fundamental. Uma vez que esse fruto brota em mim, eu começarei então a produzir a vontade de Deus verdadeiramente. Vamos caminhar? Glória a Deus. Versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu, da mesma forma, vos amei. Permanecei no meu amor. Quarta vez. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. O filho que dá prazer ao Pai, ele é um filho respeitado pelo Pai, amado pelo Pai. O filho que não dá prazer ao Pai, ele só preocupa o Pai. Ele só traz constrangimento ao Pai. Às vezes nós erramos, pecamos, mas se nós nos distanciamos por causa disso, então não é bem porque nós erramos, mas porque nós paramos de confiar, porque nós deixamos o nosso lugar de honra, de filhos. Nós então seremos tragados pelo fogo que devora e queima, de tal maneira que não sobrará nada. O que se fará? Pergunta Ezequiel, lá no capítulo 15. O que se fará depois que o ramo foi queimado? Nada. O vento virá, tocará, espalhará, acabou. A obra dessa pessoa não vai ser lembrada nunca. Permanecei no amor que Jesus tem por você. Permanecei em Jesus Cristo. Permanecei na videira. A videira está ligada às raízes. O ramo dará frutos. Porque o ramo para muito pouca coisa serve. Para sustentar na realidade as uvas. Então, abre o seu olho. Eu preciso abrir o meu. Porque haja o que houver, nós temos que ficar com Jesus. Ele é o Senhor de cada um de nós. De todo aquele que o recebeu como único e suficiente Salvador da sua vida. Se eu erro hoje, se eu falho hoje como ramo,
Você acha que o Senhor não sabia disso? Olha, queridos, o mesmo Deus de ontem é o de hoje. O mesmo Deus de hoje é o de amanhã. Antes de começar qualquer coisa, na verdade, Deus já determinou e já sabe qual é o final. Então Ele conhece cada um de nós. Não se afaste. Não se deixe levar pela glória do mundo, pela glória do sucesso, pela glória do dinheiro, pelos prazeres e sentimentos agradáveis que a paixão promove. Porque tudo isso são obras passageiras, que o fogo as consumirá e não sobreviverão. Mas o que você fizer, por meio de Jesus Cristo, e eu já te disse que Ele falou claramente, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta de acesso ao Pai, eu sou a porta de acesso ao reino. Então passe por Ele, você entrará, sairá e encontrará segurança para a sua vida, porque assim o Senhor guarda os seus. Seja de Jesus e permaneça na posição, você que já o conhece, porque nós estamos num tempo de muita apostasia e o inimigo está voraz como um leão buscando a quem tragar. Não deixe ele tragar a sua vida, não deixe ele trabalhar contra você por causa do seu passado. O seu passado, o Senhor me disse hoje, já passou. Não faça nada hoje baseado no passado, de erros, de falhas, de enganos. Porque o Senhor é Deus que perdoa. Ele libera para nós a bondade, a compaixão, a misericórdia. A clemência dele não tem fim. Que Pai lindo e maravilhoso que nós temos. Que Senhor magnífico que nós temos. Que está sempre nos limpando, podando, tirando o que não presta em nós, para que a gente venha a dar sempre frutos maravilhosos, de amor, de paz, de paciência e assim por diante. Os 10 frutos que o Espírito Santo nos oferece são, não para meia dúzia de pessoas, mas para todos os seres humanos. Vá lá, estude Gálatas 5, 22 e 23. Você entenderá melhor. Aleluia. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade ou alegria seja completa. Porque quando nós permanecemos em Cristo e quando nós voltamos do mau caminho e reconhecemos diante dele, através de confissão e abandono dos caminhos errados, da violência, do engano, da corrupção, das obras da carne, que são muitas, não dá para falar tudo, veja bem, a nossa felicidade é completa. É Ele que está nos guardando, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está nos defendendo. Ele quem? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Dele fluem todos aqueles que hão de ser salvos, cuidados, libertos, transformados em vida. Mas o Pai sabe que nós somos da carne, né? Nós somos pecadores, nós somos ambiciosos, cobiçosos, nós temos falhas de todo jeito, temos paixões, então Ele precisa podar. A poda às vezes dói, tem gente que não suporta, tem gente que não quer também, mas há aqueles que se submetem. Enquanto mais a gente se submete, menos poda é necessário. E a gente avança cada vez mais. Fica com Jesus. Ele é o Senhor. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes o próprio ramo se levanta contra o outro ramo. Está no texto. Mas permanecendo nele, glória a Deus. Seguindo as suas orientações, conselhos, sua palavra de sabedoria, que são seus mandamentos, nós nos livramos de muita coisa ruim. E aí nós conseguimos respeitar o outro, os direitos do outro. Aqui chama de amor.
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou até a morte, e morte de cruz. Não existe maior amor do que este, de alguém doar ou dar a própria vida por causa de seus amigos. Você consegue perdoar o próximo por algo que ele fez contra você? Um prejuízo que ele te deu, quem sabe? Uma palavra de calúnia? Você consegue perdoar sem ficar mexendo e remoendo naquilo a vida inteira? Perdoar é apagar. Esquecer você não esquece, não. Mas toda vez que você lembra sem ira, sem ódio, sem raiva. Porque você valoriza a sua vida. Você valoriza a vida de Cristo em você. Porque a videira, ela promove em você o ramo que dá frutos. Aleluia. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Nós temos que entender que os conselhos do Senhor é para serem praticados. Toda vez que eu não pratico, eu tenho problema, queridos. Toda vez que eu acho que eu sei e eu avanço do meu jeito, sem me orientar pelo conselho do Senhor, pela palavra dele, via de regra, eu erro. Não escapa uma, a não ser quando Deus dá o escape e ainda me mostra. Você tinha que ter feito isso, mas como você fez aquilo, ia dar errado, mas eu te dei o livramento. E é assim que o Senhor trata conosco. Ele não nos abandona. O Senhor é Deus e Ele fala. Ele é um Deus vivo. Ressuscitou no terceiro dia. Já não vos chamo servos. Havia nos chamado agora há pouco de amigos. Vamos seguir. Porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Queridos, olha você ver, ele compartilha a mensagem que vem do coração de Deus com os amigos. Nós não deixamos nunca, entendo eu, de sermos servos. O servo que não serve para servir, ele não serve para nada, não vai servir para amigo. Mas nós temos que alcançar o patamar de sermos amigos, confiáveis, quem sabe. Plenamente, nunca. Já que o próprio texto ordena que nós devemos estar sempre aptos a vigiar uns aos outros, ou vigiar-nos uns com os outros, porque assim prevalece o amor. Jesus não reteve para si a palavra, os ensinos, mas compartilhou conosco. Está compartilhando nessa noite. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário. Eu vos escolhi a vós e vos designei. O que significa a palavra designar? Estabelecer alguém para realizar algo. Você é empossado num cargo, digamos assim. Mas aquele cargo você tem que dar resultado dele. Assegurando-lhe os meios para exercê-lo de maneira eficaz. Então Jesus nos designa, mas Ele nos dá toda a aparelhagem. O Espírito Santo está conosco. Porque Ele mesmo disse em João 14, quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eis que me vou para o Pai, vocês deveriam se alegrar, porque eu vou para junto do meu Pai. Eu vou para a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Olha o tempo que Ele está separado do Pai. Parece que é só aqueles 33 anos, né? Não. São todas as centenas e milhares de anos que a Terra foi produzida, que o universo foi criado. Porque Ele estava aqui criando. Tudo foi feito através dEle e por meio dEle. E sem Ele nada foi feito. Glória a Deus. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então que o amor prevaleça.
o amor a quem está muito longe de Deus, o amor a quem está a meio caminho e o amor a quem está perto. Porque a prática dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, vão nos direcionar muito bem para cumprirmos essa condição de, tendo sido escolhidos, fomos também designados. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração. E que você busque de si mesmo permanecer como ramo, ligado à videira verdadeira. Porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E então os frutos vão aparecer. Amém? Glória a Deus. Eu encerro aqui essa mensagem, mas quero apresentar a Deus a água, para que ela venha regar o ramo, para que ela venha regar as raízes, para que tenhamos saúde e que tenhamos livramento de todas as astutas ciladas do diabo, cura do nosso corpo, cura da nossa alma, da nossa mente, particularmente da ansiedade, que tem tomado conta de muitos, e aí se dá ouvido ao que não deve. E as dores aumentam e se multiplicam de tal forma que prejudicam muito. Amém? Vamos orar? Pai, consagro a água a Ti, como ponto de contato para mim e para todos os que me ouvem ou assistem. E se a água está sendo levada para alguém, a mesma fé é proposta da cura e da libertação, do livramento, em nome do Senhor Jesus. Vamos tomar? Eu me despeço de você com o tema Eu sou a videira, disse Jesus, a videira verdadeira. E que nós sendo ramos, possamos dar os frutos que o Senhor anseia, já que Ele nos escolheu, já que Ele nos envia, a palavra certa é designa, então que nós possamos cumprir o que Ele anseia. Amém? Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho, seus estudos, e lhe dê a paz, porque a paz edifica tudo, enquanto a guerra só traz destruição. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Se Deus assim permitir, sexta-feira, às 19h30, nós estaremos reunidos novamente. Deus abençoe a todos.